primeiro eu quero que vocês comecem imaginando aí, vocês, na caminha de vocês, gostosinho, dormindo, né? Um belo sono, e de repente, alienígenas abduzem o seu corpo. E você vai parar dentro de um disco voador com pessoas te tocando, te examinando, e você acorda assustado com tudo aquilo, aquela luz no seu rosto, aquele sensação de ambiente frio e aquele monte de ET, coisas que você nunca viu, com umas mãos esquisitas, pegando e te manipulando e enfiando coisas em seu corpo. Como que seria isso para você? Mas agora eu quero que vocês entendam que eu estou falando exatamente da cena de um bebê chegando ao mundo. Olá, pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafaela Schiavi. Vamos lá para mais uma live dessa semana e o tema hoje é: por que precisamos receber bem os nossos bebês? Se você conhece alguém que deveria estar assistindo aqui com você essa aula de hoje, já marca essa pessoa, convida ela para estar aqui juntinho com você, aprendendo mais a respeito do porquê precisamos receber bem os nossos bebês. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero que vocês comecem imaginando aí, vocês, na caminha de vocês, gostosinho, dormindo, né? Um belo sono. Então, finge aí que vocês estão na caminha de vocês, dormindo, e de repente, alienígenas abduzem o seu corpo. E você vai parar dentro de um disco voador com pessoas te tocando, te examinando, e você acorda assustado com tudo aquilo, aquela luz no seu rosto, aquele sensação de ambiente frio e aquele monte de ET, coisas que você nunca viu, com umas mãos esquisitas, pegando e te manipulando e enfiando coisas em seu corpo. Como que seria isso para você? Quem escutou isso, responde aí. Como seria isso para você? Você deitado na sua cama, dormindo, de repente você acorda sendo abduzido por ETs. Você é invadido de uma luz muito forte no seu olho, você acorda e você, quando vê, você está numa maca lotada de alienígenas tocando o seu corpo, enfiando muitos objetos em você. Aqui a Andrelina falando assustador. Bom, eu também considero assustador, Andrelina. Eu vou imaginando isso, parece eu ser um pesadelo. Aqui a Barbedo falando, a Jéssica com certeza iria chorar e ficaria muito assustada. A Márcia, traumatizante. Sim, gente, eu também me sentiria assim como vocês. Mas agora eu quero que vocês entendam que eu estou falando exatamente da cena de um bebê chegando ao mundo. Pensem comigo, gente, tentem se colocar no lugar de um bebê. Ele tá lá, quentinho no útero. Tá lá, recebendo alimento, escutando os barulhinhos lá que vem do corpo da sua mãe. De repente, quando ele nasce, né, que pode ser normal ou cesárea, enfim, existem alguns nascimentos que a gente vai chamar de mais humanizado, que vai respeitar mais esse momento do recém-nascido, do bebê. Mas a maioria dos nascimentos, eles são isso. Por quê? Quando você imagina um alienígena, é algo assustador. Você nunca viu um bebê que saiu da barriga, gente, ele nunca viu um ser humano na vida. Então, nós somos a representação de alienígenas, tá? Para um bebezinho que acabou de nascer, que nunca viu absolutamente nada. Ele não sabe o que é um rosto humano, porque ele não viu um rosto humano. Ele não viu mãos. Quando ele nasce ali naquela cena de hospital, a luz é muito forte. Quem já pariu sabe que a luz ali do hospital é uma luz forte. E a criança nunca viu luz, né? Daquela forma, que chega a doer os seus olhos. Essa criança é manipulada por vários profissionais ali que vão dar banho, vão pesar, vão colocar ele em macas, aparelhos, vão enfiar tubos, né, no seu nariz, na sua garganta. Gente, isso é assustador. Se para você que é adulto é assustador, imaginem para um recém-nascido, indefeso,
que é recebido desta forma no mundo. Muitos bebês foram recebidos dessa forma no mundo e estão sendo recebidos dessa forma hoje no mundo, tá? Muitos. E por isso que alguns bebês que são recebidos desta forma, muitas vezes eles têm um choro diferente na sala de parto. Você percebe que é um choro de medo, de pavor, choro de protesto. Quem tem gravado aí, né, as cenas de nascimento dos seus filhos e que muitas vezes, né, nasceram dessa forma, percebem que o choro do nascimento é um choro diferente depois, né? Que tá em casa, alimentado, quentinho, gostosinho, aconchegante. Mas o primeiro registro que muitos bebês acabam tendo é um registro de violência. É um registro de muito pavor, de muito susto. O bebê, ele tá acostumado já com o cheiro de sua mãe. Então, um dos espaços que deixaria ele mais tranquilo, né, ao chegar para esse mundo, seria justamente o colo de sua mãe. Porque ele já está acostumado com aquele cheiro. Ele não conhece o rosto dela, mas ele conhece a voz dela. Ele conseguiu ouvir a voz dela quando ele estava dentro do útero. O cheiro dela, ele já conseguia sentir. Apesar do bebê não respirar, ele tem o líquido amniótico que ele engole. E ele tem já paladar. E paladar e olfato estão juntinhos, e por isso que a gente sabe, né, que o olfato, inclusive no feto, já está bem desenvolvido também depois de uma certa idade de feto. Gente, vocês conseguem entender, né, como que faz diferença receber bem um bebê, né, quando você respeita o nascimento dele, quando você baixa a luz, quando você baixa a temperatura do ambiente, quando você apenas pega esse bebê e coloca no colo da mãe e faz todos os procedimentos que precisam ser feitos com o bebê no colo da mãe, né? Desde que tudo isso possa ser possível. Então, é uma outra forma de receber esse bebê, é uma outra mensagem que nós estamos passando para ele. Tá fazendo sentido isso para vocês? Eu gostaria de ter aqui um feedback, né? Se tá fazendo sentido para vocês, se vocês estão conseguindo se colocar no lugar desse bebê. Eu sei que é difícil porque você já é adulto, porque você já conhece imagens, porque você já conhece sons, porque você já conhece cultura, palavras. Mas essa cena assustadora que eu acabei de colocar vocês, né? Infelizmente, a cena assustadora que a gente coloca os nossos bebês, né? Em nome de protocolos, de procedimentos, de normalidade. De normalidade para quem? Normalidade para a enfermeira, normalidade para o obstetra, normalidade para o anestesista, tá? Mas não é uma cena normal para aquele bebê, tá? Então, é um primeiro ponto que eu gostaria aí de trazer essa reflexão para vocês, tá? Sobre o porquê precisamos receber bem nossos bebês. Os bebês, eles nascem com uma prontidão incrível para perceber o ambiente. E eles precisam nascer com essa prontidão incrível justamente para que ele possa internalizar a cultura, né, que ele está inserido. Para que ele possa se humanizar. Porque nós, diferente dos outros animais, nós temos cultura. Nós somos animais que vivemos em sociedade, tá? E nós precisamos da sociedade, do convívio social para nos humanizarmos. Para que a gente possa ser homo sapiens, né? Nós precisamos nos humanizar. A humanidade não é dada para a gente só com dados genéticos e hereditários, tá? Os dados genéticos e hereditários não são suficientes para nos tornarmos humanos. Os dados genéticos hereditários, eles são suficientes para que a gente possa viver como qualquer outro animal. Mas o animal humano, ele precisa necessariamente do convívio social, porque é o convívio social que vai nos humanizar. Ou seja, nós vamos aprender regras, valores, cultura, linguagem,
como andamos, o que comemos, como devemos pensar, como devemos agir por meio do convívio social, das interações sociais. A Rabarbedo aqui está falando, gestantes precisam se empoderar pelos seus direitos de parto humanizado, tanto na cesárea quanto no parto normal. Perfeito, precisam sim. Só que os profissionais da saúde têm que fazer isso, né? Então, aqui é o momento da gente, enquanto profissionais, aprendermos sobre tudo isso e podemos passar para essas gestantes, porque elas não vão sozinhas se empoderar, né? Do nada. Então, as informações precisam chegar. Novamente, aqui o que a gente está falando, social. O social precisa ensinar para elas, né, essas coisas para que elas possam ter esse comportamento, porque não é um comportamento que elas vão aprender de forma genética hereditária, né? Tudo que é aprendizagem envolve contato social, envolve uma cultura que vai me fazer internalizar aquele conhecimento, tá? Então, a gente precisa passar esse conhecimento para que elas possam internalizar e aí sim cobrar tudo isso, né? De quem ela precisa cobrar. A Jéssica Helena, excelente explicação. Sempre penso o quanto deve ser assustador mesmo para os bebês esse cenário. Espero que um dia possamos ter um ambiente mais acolhedor, né? Sim, Jéssica, na realidade já existem ambientes acolhedores quando a gente tem nascimentos humanizados, né? Quando você recebe esse bebê de forma gentil, de forma humanizada. Existe, são poucos, são raras, mas eles existem. O que a gente precisa é que expanda essa forma de receber os bebês, né? No nosso país e no mundo. Então, voltando aqui aos dados culturais. Então, a criança, ela já vai ter que nascer com essa prontidão para receber as informações culturais, sociais, né? Do meio em que ela está inserida. Para que ela possa se humanizar. Então, ela vai, né, ser colocada onde? Numa rede ou numa cama? Né? Ela vai usar roupas, não vai usar roupas? Que língua ela está escutando? Ela está recebendo que tipo de alimentação? É seio? É chá? É água? Né? Então, tudo isso faz parte de cultura. Tudo isso faz parte daquilo que a criança vai internalizando a respeito do meio que ela está inserida, tá? É importante isso porque muitas vezes a gente pensa, né? A gente acredita que o que eu penso, com o que eu sinto e como eu ajo, pertence a mim, né? O meu pensamento é assim, né? A minha forma de agir é assim, só que na realidade não pertence a você, e sim a cultura que você está inserido. Tá? Então, isso é provado pelo número de cristãos que nós temos no Brasil. As pessoas, elas não são cristãs gratuitamente, elas são cristãs porque nasceram no Brasil, e no Brasil a gente segue Jesus Cristo, a gente não segue Buda, a gente não segue Alá, né? A sua comida preferida é lasanha, churrasco, alguma coisa nesse sentido, porque aqui na sua cultura é isso que é oferecido para você. Então, você teve esse tipo de alimentação como sendo preferido. Não é que é você que prefere. É que a sua cultura te ofereceu isso e dentre aquilo que a sua cultura te ofereceu, você escolheu como sendo o seu preferido. Percebe? Então, isso tudo não é moldado após uma certa idade da criança. É desde o início. Tá? É desde a forma que ela foi gestada, que ela foi recebida, que ela foi tratada. Então, como ela é tratada dentro daquela casa? Ela é tratada como mais um ou ela é tratada como o sujeito que veio, né? Se a gente pegar as décadas passadas, né, os bebês eram mais um bebê, né? Eles não eram a sua majestade o bebê, né? Hoje não. Hoje, como diminuiu o número de crianças, aumenta, né, os cuidados com os bebês. Então, hoje todo mundo fica em volta do bebê. Hoje ninguém mais vai visitar a mãe que está recém-parida, né? Hoje, infelizmente, acontece, né, uma quebra, inclusive, desse valor. E a mulher, ela começa a se sentir invisível no pós-parto, porque as pessoas, elas vão visitar o bebê. Elas querem saber do bebê. Ninguém pergunta, você tá bem, Joaquina? Né? Olha, como que o bebê tá?
né? Eles querem saber a do bebê. Então, isso também é uma questão cultural, social das últimas décadas, tá? Houve essa inversão de valores, né? Essas coisas todas aí que as pessoas acabam se preocupando mais com o bebê, e a gente tem também aí algumas consequências nesse sentido, que são crianças que não são frustradas, elas não aprendem a lidar com o não, elas acreditam que elas mandam nos pais e nas outras pessoas, elas não conseguem mais ter um certo tipo de entendimento de hierarquia, quem é que fala algo e quem é que obedece, né? Então, está tendo, inclusive, inversões de valores, mas tudo isso, gente, acontece desde bebê, né? O bebê, ele saca. Se eu choro, eu tenho colo, se eu choro, eu tenho cama, né? Coloco meu pai para dormir no chão e eu fico com a cama dele, então é isso que eu vou fazer sempre, né? Então, a gente já vai ensinando isso pro bebezinho recém-nascido, né? Que as vontades deles vão ser todas, né, resolvidas, vão ser todas atendidas. E a gente frustra pouco. Por isso que hoje a gente tem um número maior de adolescentes com problemas de saúde mental, entre os principais deles, né, os adolescentes que se cortam, né, o número que aumentou, eu me lembro bem na minha adolescência era raro alguém se cortar, né? Os problemas de saúde mental, eles até existiam, mas não eram tão presentes quanto nessa geração de adolescentes. É uma geração de adolescentes com muito mais problemas de saúde mental, e o que a gente mais vê hoje na escola, que não se via décadas atrás, é, né, crianças, adolescentes precisando se cortar para poder sentir alguma coisa, né? E isso está muito relacionado também a essa mudança que a gente teve no receber os nossos bebês, né? Como estamos recebendo nossos bebês. Faz parte do receber bem os nossos bebês, frustrá-los. A frustração, ela faz parte da vida. E ela faz parte do bem educar, tá? Ela faz parte de dados de realidade para as crianças, para que elas possam ter uma melhor desenvoltura quando elas se encontrarem com alguns problemas, né? Que aqueles problemas, que o não, ela consiga internalizar e entender que ele existe sem causar nela grandes frustrações, a ponto dela precisar se cortar, porque ela está sendo frustrada. Então, precisamos receber bem os nossos bebês, inclusive nesse quesito. Os bebês, eles nascem, então, com uma prontidão enorme para internalizar o ambiente, para entender. Olha só, o bebê, a prontidão dele, a percepção dele é tão alta, tão elevada nas suas primeiras horas de vida, que ele consegue identificar padrões de face, né? É uma das coisas que ele mais fica atento, é a face das pessoas. Então, foi até realizada uma pesquisa em que você colocava a foto da mãe do bebê, depois dele ter ficado com ela, no colo dela e namorando ela, né? Depois de 4 horas, coloca para esse bebê a foto da mãe dele e foto de outras 7 mulheres. E os pesquisadores conseguem ver lá, por meio de alguns equipamentos, né, tecnológicos lá de pesquisa, que o bebê, ele foca o olhar na foto da mãe. Então, ele tem preferência pela foto da mãe do que pelas outras mulheres. E aí tentaram entender se a criança, ela já conseguia, né, entender o todo, né, se ela observava o todo ou as partes, já que ele não sabe ainda o que é um rosto, né? Hoje nós sabemos o que é um rosto, né? Porque a gente conseguiu internalizar tudo isso, que rosto faz parte de um corpo e tudo mais. Um bebê, quando ele é recém-nascido, ele não tem essa informação, tá? Ele ainda vai internalizar essas informações. Então, ele memoriza partes. E como que isso foi provado? Foram para uma outra pesquisa. Pegaram aqueles outros 7 rostos de mulheres que não da sua mãe, né? Mas que foi apresentado para ele por alguns segundos, e mesmo ele tendo preferido da mãe, ele olhou para os outros rostos. Então, eles pegaram e recortaram o nariz de um, boca de outro, olho de um, cabelo de outro, e montaram uma face com aqueles recortes. E pegaram face de outras 7 mulheres que não tinha sido apresentado para ele nesse momento. E fizeram a mesma coisa, recortaram boca de um, olho de outro, nariz de outro e montaram, apresentaram 2. O bebê, ele teve preferência em olhar para aquelas
partes desconexas, como olho de um, boca de outro, nariz de outro, orelha de outro, mas daqueles que ele já conhecia, que ele já tinha visto. Então, ele preferiu os que ele já conhecia do que aquele que ele ainda não conhecia. Interessante, né? E aí, pesquisadores começaram a investigar, inclusive, essa preferência de rosto, né? E que a gente vai formando um padrão, né? Conforme a gente vai vivendo e olhando para faces, a gente vai entendendo que existe um padrão, né? No rosto, e a gente consegue diferenciar. Não sei se você sabia, mas quando você olha para um macaco, parece que todos eles são iguaizinhos, não é verdade? A gente tem até uma brincadeira, assim, né, de etnia, né? Japonês é tudo igual, né? Digamos assim. E por quê? Porque o nosso padrão de percepção, isso é explicado cientificamente, o nosso padrão de percepção realmente ele foi construído com os rostos da nossa cultura. Cada macaco tem um rosto diferente e os macacos conseguem identificar as diferenças de rosto entre eles, mas a gente não consegue. Mas eles têm rostos diferentes. A gente olha pra gente, é tudo macaco. Pessoas também, né, de uma sociedade oriental, também olham pra gente de forma diferente. Eles olham pra gente falando, nossa, é tudo igual, aquele povo do Ocidente é tudo igual, não consigo diferenciá-los. E não consegue diferenciar mesmo, assim como a gente não consegue diferenciar, entre aspas, né, os ocidentais, tá? Os orientais, tá? Exatamente por conta desse padrão inicial que a gente vai internalizando, tá? De preferências por faces e reconhecimento de diferenças, tá? Que é bem clara pra gente. A gente consegue diferenciar bem claramente as faces, né? O rosto das pessoas da nossa cultura. Tá, então o bebezinho ele já nasce com essas prontidão de percepção. Ele não nasce como uma tábula rasa que precisa ser preenchida. Ele já nasce com... O que é uma tábula rasa, né, gente? Imagine uma lousa em branco, um papel em branco que precisa ser preenchido. Um bebê, ele não nasce assim, sem experiência, sem informações e que precisa ser preenchido. Ele já nasce com informações, porque lá em útero ele já escutava barulhos, ruídos, os sons das falas, a língua, né? Músicas. Então, ele já nasce com essas informações, tá? Ele nasce com informações também que são passadas para ele via organicamente da própria mãe. Se a mãe está com depressão, alto estresse, alta ansiedade, essas mensagens também chegam para o bebê, tá? Então, quando ele nasce, a gente não pode olhar para ele como alguém que acabou de nascer e não tem informação nenhuma deste mundo. Algumas informações ele já tem. Inclusive, ele tem capacidade de memória, tá? Por exemplo, entre as vozes de homens e mulheres, ele vai preferir voz de mulher. Por quê? Porque ele escutou a voz da mãe dele o tempo todo. Entre as vozes de mulheres, ele sempre vai preferir a da mãe dele do que de outras mulheres. Tá? Por quê? Porque, novamente, ele ficou escutando a voz da mãe o tempo todo. Entre escutar uma fala, por exemplo, em português e uma fala em inglês de mulheres, mesmo que da sua mãe, ele vai preferir, então, o som em português da voz de mulheres ou um som em português da voz da sua mãe. Porque é o que ele mais se adaptou, o que ele mais conhece. Sacou, pessoal? Então, ó, não acreditem que ele nasce como uma folha em branco também. Ele tem as experiências prévias de útero também, tá? Que ele traz aí e que essa experiência prévia de útero vai se somar às experiências que ele vai ter e que ele vai receber do mundo nesses seus primeiros dias e que vai dando para ele pistas do que ele deve juntar, de como ele deve entender as coisas, tá? E aí ele vai recebendo todas essas informações sobre o mundo, sobre os objetos que são entregues para ele, que são apresentados para ele. Ele vai se adaptando. Os seres humanos, eles são seres que se adaptam, tá? Nós temos uma plasticidade cerebral para adaptação incrível.
justamente por conta da grande variabilidade de cultura, né, que nós temos, e nós precisamos nos adaptar a determinado tipo de temperatura, precisamos nos adaptar a determinado tipo de alimentação, de vestimenta, tá? Tudo isso é mensagem para o bebê sobre a sua cultura, sobre o espaço em que ele está se desenvolvendo, tá? Então, até por isso que a gente tem algumas pesquisas que alguns bebês que se acidentaram por afogamento, por choque, alguma coisa assim, uma queda e que teve prejuízos, né, em seu cérebro, muitos deles conseguem, por serem bebês, recuperar e ter uma vida absolutamente normal, né? Que se ele já tivesse passado dos 3 anos, não seria tão fácil assim, teria algumas sequelas, mas para bebês antes dos 3 anos, ele pode sim, devido a essa plasticidade cerebral, outros espaços ocuparem aquela função que foi perdida e o sujeito poder se desenvolver adequadamente pelo resto de sua vida, tá? Que se acontecesse com uma criança ou adulto, não seria possível. Então, esses primeiros anos, eles são essenciais. E sabendo disso, que ele é essencial a esse nível, a esse ponto, é que vem a forma que precisamos tratá-los também, a forma que precisamos recebê-lo. Porque é nesses primeiros anos que esse bebê ele vai internalizando toda a nossa cultura, toda a mensagem que estamos enviando para que ele possa se constituir como ser humano. Portanto, ser bem cuidado, ser amado, receber afeto e zelo é importante, porque isso também vai ser mandado uma mensagem para esse cérebro. É uma mensagem de que o mundo é bom, de que ele é bom, de que está confortável ficar aqui, de que é seguro estar aqui e que ele pode explorar as coisas do mundo, né? Que ele sabe que ele tem alguém que está de olho nele, que se ele for fazer algo errado, esse alguém que está de olho nele vai gritar e vai falar não. Então, ele vai conseguir explorar esse mundo e se sentir bem com ele. E essas primeiras mensagens vão dando essa entonação de saúde mental para o bebê, porque ele não está precisando ficar ansioso, tenso, preocupado, em estado de vigilância, em estado de alerta. Ele não está precisando de nada disso, né? Então, ele está entendendo que aquele mundo é seguro, que as pessoas estão cuidando dele, e para ele aquilo está ok. Então, ele vai em busca, explora, internaliza o mundo, aprende as primeiras palavras, o que ele pode segurar, né? Aonde ele pode explorar engatinhando ou não, tá? Ele aprende a ter afeto pelo outro, né? O outro, ele sorri para o outro. A gente descobriu que não é a pessoa que sorri para o bebê, é o bebê que sorri para o outro e a gente responde ao sorriso dele, né? É bem interessante. A gente achava, né, antes de existir algumas pesquisas, que o nosso comportamento modelava o comportamento do bebê, né, nesse quesito de felicidade, mas o bebê ele nasce com essa prontidão inata para despertar em nós, né, o desejo de pegar, de cuidar, de zelar, de sorrir, de aconchegar. Mas o bebê, ele é ativo nesse processo, ele não é passivo nesse processo, ele é ativo, tá? Quem descobriu isso, inclusive, foi John Bowlby, quando ele foi construindo a sua teoria do apego, por meio de observação, e depois outros teóricos da vinculação que foram surgindo também, né? Gravando, né? Fazendo pesquisas por meio de gravação, entre outras coisas, foram observando tudo isso no comportamento do bebê. Então, pessoal, agora imaginem vocês, quando o bebê, então, ele vive em um ambiente de violência, de gritos, de maus tratos, de negligência, de violência física. São informações que também estão sendo transmitidas para esse bebê, tá? Ele vai internalizando todo aquele tipo de violência, ele vai internalizando o não receber afeto, porque ele não sabe o que é afeto e que ele poderia receber, ele simplesmente não recebe, ou seja, ele não sabe que aquilo poderia acontecer. E se aquilo não acontece, na sua estrutura de desenvolvimento,
né, cognitivo, neuronal e etc., não é feito a sinapse que é necessária ali de afeto. Do que é afeto? Do que é contar com o outro? Do que é ter segurança num outro? Para ele só foi mandado informações de fique em estado de alerta, né? E pior, ele sabe que ele não pode fazer nada, que ele não tem pernas para correr, porque ele nem sabe ainda que tem pernas para correr, né? É um estado de alerta, um incômodo muito forte no bebê, uma sensação de estar desprotegido muito intenso naquela criança, que vai disparar cortisol, porque ele vai estar toda hora em estado de alerta, porque ele não sabe se vai escutar um grito, se ele vai sofrer violência, o que vai acontecer com ele. E ele não tem para onde correr, porque ele não encontra ali ninguém que possa ser figura de cuidados. Gente, infelizmente a gente sabe que existem bebês que são violentados sexualmente pelos seus pais, padrastos, avós. Existem pedófilos de bebês que estão dentro da casa do bebê. Nós sabemos que existem mães que são drogaditas, que são violentadas por esses homens e elas não podem fazer nada. Elas têm que ver a violência que é praticada com aquela criança. A própria mulher, ela pode ser uma abusadora. A própria mulher, ela pode ser uma sociopata, né? E fazer o que quiser com aquela criança. Existe bebês nessa situação. Infelizmente, né? Não é algo que a gente, né, possa tapar o olho e falar assim, não, isso não existe. Isso existe. Tanto existe que muitos bebês são tirados à guarda dos seus pais, eles vão, né, para um ambiente tutelar, né, para o conselho tutelar, vai lá e retira muitos bebês de pais, né, que são totalmente negligentes, tá? Então, essa criança, gente, ela não recebe a informação de afeto. E aí fica aquele registro de ansiedade, de desespero, de estado de alerta e sem afeto. Então, automaticamente nós estamos falando de um sujeito que vai apresentar problemas de transtornos mentais, relacionados inclusive à sociopatia, porque ele não vai ter empatia pelo outro, porque ele não aprendeu a ser empático, tá? Se de alguma forma ele recebeu empatia e afeto, mesmo da mãe negligente, da mãe que usa álcool e outras drogas, mas quando ela está lúcida, quando ela não está, né, utilizando, por exemplo, a substância psicoativa, ela consegue oferecer carinho, essa criança ela tem alguma mensagem de afeto. Mas é um afeto ambivalente. Ora sim, ora não. Então, não diminui a ansiedade desse sujeito. Mas a mensagem chegou que pode existir afeto, tá? E aí permite que facilite isso para a criança. É claro que é uma criança que há maior probabilidade de apresentar depressão para o resto da vida, às vezes esquizofrenia, muitas vezes transtornos de ansiedade, né? E vários outros transtornos que a gente vai encontrando por aí por conta desses momentos iniciais da vida, né? Existir essa ambivalência, ela não saber como responder, né? Se ela está segura ou se ela está insegura, né? Se ela está em segurança ou insegurança, é isso que eu quis dizer, tá? Então, isso vai afetar, tá? E é por isso que os psicólogos falam tanto em vítimas de sociedade, que as pessoas não acreditam, alguns profissionais, né, não acreditam e levam isso de um lado político, de um lado, não, né, eu também não tive carinho, eu também fui pobre e não virei ladrão, e não sei o quê, e não virei tal coisa, porque não consegue entender esse começo da vida. Porque não sabem, eles julgam o bebê pelo comportamento deles de adulto, né? Julga, porque o outro é adulto, né? Então você julga o outro que é adulto pelo comportamento de adulto, mas não tem esse conhecimento de base de como que é construído os afetos nos seres humanos, como é construído a inteligência, o pensamento nos seres humanos. Ele não é construído a partir dos 3 anos, ele é construído ainda quando o sujeito é um feto. Então, tudo isso influencia, gente. A gente tem pessoas hoje
com muitos problemas de saúde mental e às vezes até envolvidos no mundo do crime. Por quê? A mãe tentou aborto, né? Não conseguiu, aquela criança nasceu com violência obstétrica, né? Então, muitas coisas aconteceu com aquele bebê, pelos próprios profissionais da saúde. Aquela mãe não queria aquele bebê, e nem o pai, trataram ele com certo ambivalência, amor, mas não amor, zelo, mas também negligência, né? Além disso, eles vivem em um barraco, numa favela, passam fome, vê violência o tempo todo, tiro, morte, né? O pai foi assassinado e não consegue uma boa escola. Na escola, o professor chama ele de burro, diz que ele não nasceu para aprender, né? Que filho de peixe, peixinho que ele vai virar mais um marginal igual o pai, que é capaz de morrer igual o pai, assassinado, e a escola não investe naquele sujeito, e aí esse sujeito ele comete um pequeno delito, na adolescência ele vai parar na Fundação Casa, aqui em Bauru, no estado de São Paulo a gente chama de Fundação Casa, né? E aí ali na Fundação Casa e vira um ciclo, e aí ele vai se tornar um sujeito que sabe, que vai para o mundo do crime. Mas percebe a história de vida? Ele não teve oportunidade, né, de receber amor, de receber afeto, de receber uma série de coisas, tá? Não estou falando que todos, né, que isso acontece para todos, mas uma boa parte. A gente precisa estudar mais, né, e entender mais as situações econômicas mesmo de pessoas, né, de regiões e julgar menos. Mas o fato é que tudo que eu estou dizendo aqui para vocês tem a ver com receber bem os nossos bebês. Então, quer dizer que saber em quem vai votar é você estar ajudando uma pessoa no começo da vida. Você cobrar por boa educação é você estar lutando por pessoas no começo da vida. Você lutar por uma humanização no parto e uma boa gestação é você estar cuidando de pessoas no início da vida. Você lutar e batalhar para um sistema público de saúde melhor, mais digno, com profissionais mais competentes, mais humanizados, é lutar por pessoas no começo da vida. Tá? Então não achem vocês que é só uma coisinha ou outra que vai fazer total mudança, mas tudo está interligado em ajudar pessoas no começo da vida. Política, educação, saúde, tá? Tudo está ligado em ajudar pessoas no começo da vida. Só que a gente tem feito o que dentro da nossa sociedade? Remediar, remediar, remediar. Ah, tem muito pobre, então eu vou dar bolsa gás. Ah, então eu vou dar bolsa escola, bolsa não sei o quê. Mas eu não vou lá ajudar pessoas no começo da vida, né? Ah, tá difícil a educação no Brasil. Ah, então eu vou dar ProUni, eu vou dar, né? Mas eu não vou lá mexer no sistema de educação das pessoas, né? Trabalhar com educação de qualidade, mudar a visão educacional no Brasil, né? Eu vou... Sabe, gente? Então, assim, tudo volta para o começo da vida. Se a gente faz um bom investimento no começo da vida, num bom planejamento familiar, numa boa gestação, num bem nascer, né? Investimento nos primeiros anos, com uma boa licença maternidade, paternidade, permitindo que esses pais possam realmente sentir prazer na paternidade, que a gente tem observado bastante aqui no Brasil, que os pais estão desgostosos com a maternidade, porque eles podiam deixar a criança na creche e agora não podem mais, né? Podiam deixar a criança na escola e agora não podem mais, né? Então a gente percebe o quanto que os pais também estão frustrados de ser pais, né? Porque falta aí uma educação, porque o peso que se coloca é muito grande, porque a gente não trabalha mais, né, como uma grande aldeia que um ajuda o outro, que auxilia o outro. Então tudo isso está envolvido, novamente, em ajudar pessoas no começo da vida. Tá? Então, se de fato a gente quer menos pessoas na cadeia,
menor número de necessidade de leitos em hospitais, né? Melhor nível de educação no Brasil ajudando pessoas a nascer bem, a chegar bem, a ter uma boa gestação, um bom nascimento e bons primeiros anos de vida. Então, aqui é um momento de apelo e de convocação para que todos nós, profissionais da saúde, obstetras, enfermeiros, doulas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas, ou seja lá qual for a sua profissão, está na hora da gente fazer uma revolução no país. Não adianta a gente ficar esperando as escolas, o poder público, as políticas. Está na hora da gente começar a colocar em prática, né? Por nós mesmos, né? Pensar o que eu, individualmente, posso fazer por isso. Eu, individualmente, estou aqui nesse momento dando uma aula, tá? Para muitas pessoas aqui, tá? E eu espero que uma parte, nem que for pequena, dessas pessoas, essa mensagem tenha tocado, mexido, de tal forma que também queira fazer algo por outras pessoas. E que isso irradie, porque você, ao ajudar outras pessoas vão querer ajudar outras pessoas, que vão querer ajudar outras pessoas, e quando a gente observar, uma mudança sociocultural vai ter acontecido no país. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês essa aula de hoje, que a gente tenha aí refletido um pouquinho sobre por que precisamos receber bem os nossos bebês. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.